Que a bondade, o amor, a misericórdia do Senhor estejam presentes nesta noite, nesse lugar, no meu coração, no seu coração. Que haja leveza no seu coração e no meu coração, é a minha oração sincera. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8. Leitura que faremos a partir do versículo 27. Marcos, capítulo 8, versículo 27 em diante. A santa e eterna palavra do Senhor que diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E disse-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos orar, queridos. Aquiete seu coração nesse momento. É momento de adoração. Nós estamos no culto solene ao Senhor, como temos aprendido da Sagrada Escritura. Então, aquiete seu coração. Tudo o que aconteceu até aqui, os acontecimentos da semana, talvez do mês, que nesse momento o seu coração possa estar na presença do Senhor. Então, aquiete seu coração. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós em tua santa casa, em tua santa presença. E nós que somos tão humildes, pecadores que somos, só temos a recorrer a ti nesse momento para, tendo misericórdia de nós e mercê de tua graça, tu possas falar ao nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. E fala de maneira apropriada, como sempre tens feito, a partir do púlpito dessa igreja. E que possamos sair daqui abençoados pela tua palavra, confrontados, é óbvio, por ela, mas também abençoados, com o nosso coração totalmente entregue em tuas santas mãos. Então, querido Deus, visita o coração desse homem e dessa mulher. E se há algum incômodo, alguma inquietação, algo que possa buscar roubar a paz, que o Senhor possa trazer sossego nesse momento. Sossega o coração do teu povo, Senhor, e fala com o teu povo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão dessa noite é Ressignificando a Identidade e a Missão. Nós traremos a primeira parte desse sermão e a posteriori a segunda parte. Hoje nós vamos falar olhando exatamente para a identidade e para a missão de Cristo. Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem motivacional bem interessante, se não vejamos. Dizia mais ou menos assim: com quem você ri, canta canções. Fala de norte, sul, leste, oeste, ou céu e terra. Essa é a verdadeira felicidade. 5 fatos inegáveis da vida. 1.
Não eduque seus filhos para serem ricos, ensinem a serem felizes. Enquanto crescerem, saberão o valor das coisas e não o preço. 2, palavras mais premiadas em Londres. Use sua comida como remédio, caso contrário, você vai acabar tendo que comer remédios. 3, aqueles que te amam nunca te deixarão por outro, porque mesmo se houver 100 motivos para desistir, ele ou ela encontrará um motivo para continuar. 4, há sempre uma grande diferença entre ser um humano e um ser humano. Apenas alguns realmente entendem isso. 5, você é amado quando nasce, você será amado quando morrer. No meio, é você que tem que gerenciar. Nota, se você quiser apenas andar rápido, caminhe sozinho. Mas se vocês quiserem ir longe, caminhem juntos. Os 6 melhores médicos do mundo são: 1, a luz do sol; 2, o descanso; 3, o exercício físico e a dieta; 5, a autoconfiança; 6, os amigos. Mantenha-os em todas as etapas da sua vida e desfrute de uma vida saudável. Deus te ama. Bonitinho, não? Mas há um detalhe. Apesar de ser uma mensagem bonita em muitos sentidos, ela reservou para Deus o último espaço do texto. No início da narrativa de Gênesis, todavia, lá na criação, vemos a Bíblia colocando Deus no centro de todas as coisas, na condição insofismável de Criador de todas as coisas. É por isso que os capítulos 1, 2 de Gênesis dão a Deus o lugar de destaque, ocupando o centro da vida, o centro da criação. E assim, todas as coisas orbitariam em torno de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive o próprio homem, criado à sua imagem e à sua semelhança. Mas, no capítulo 3 de Gênesis, encontramos a tentativa, num plano maligno, abominável, detestável, de tirar Deus do centro e colocar no centro o homem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, por favor. Gênesis capítulo 3. E vejamos o que vai acontecer aqui nessa narrativa do versículo 1 a 7. Percebam, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que está acontecendo aqui, queridos? Um diálogo terrível. E se você reparar bem, verá que a sagacidade da antiga serpente tinha pelo menos 3 finalidades. A primeira finalidade era de subverter a ordem das coisas estabelecidas por Deus. Satanás não quer as coisas em ordem, saiba disso. Segunda, trazer uma nova concepção das coisas. Os conceitos de Deus, diz a serpente, são ultrapassados, então tratemos de novos conceitos. Perigoso, não? E terceiro, trazer ao homem a concepção de que ele podia ocupar o centro de todas as coisas. Sua excelência, o homem. E desde então, o homem se apegou na busca dessa pretensa felicidade autônoma, uma felicidade sem Deus, sem o Criador. E então, na plenitude dos tempos, no tempo oportuno do Senhor, no tempo chamado Kairós, como disse João, capítulo 1, verso 14 do seu Evangelho,
o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Jesus, o Verbo de Deus, veio com a missão de reestabelecer a ordem das coisas, restabelecer a ordem subvertida das coisas, veio reensinar o homem a concepção correta das coisas, e para dizer ao seu Filho, o homem, que o centro de todas as coisas é devido somente a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador. Queridos, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para ressignificar as coisas. O que é ressignificar? É trazer novamente o significado perdido. Restaurar o significado que fora estabelecido pelo Criador no princípio e perdido em virtude da prática do pecado que foi, naquela oportunidade, sugerido pela serpente vil. E é com base nesse texto que nós vamos tratar dessa relevância da identidade e da missão de Cristo. E no próximo sermão, da identidade e da missão do discípulo de Cristo. Hoje falaremos sobre a identidade e a missão de Cristo. Versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhe Jesus: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns profetas. Então lhes perguntou: mas e vocês? Quem vocês dizem que sou? Então Pedro toma a dianteira e fala pelos discípulos: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. Eu gostaria que você compreendesse o que estava acontecendo. Jesus estava a caminho da cruz. Nós estamos aqui naquilo que nós chamamos da narrativa da viagem. A narrativa da viagem para Jerusalém. Trata-se da última semana da vida de Jesus, onde Cristo deveria ser preso, humilhado, torturado e finalmente morto na terrível cruz do Calvário. A viagem se inicia no extremo norte da Galileia e se encerra no sul da Judéia, na cidade de Jerusalém. E assim, como a viagem migrava do norte para o sul, deveria também ocorrer com os paradigmas humanos que necessitavam de radical alteração. E na inteligência do mestre, aquele era o momento de redarguir seus discípulos quanto ao conhecimento que as pessoas possuíam acerca de si. Quem dizem os homens que sou eu? Ouçam, Jesus não estava preocupado com a popularidade, com o quanto ele era bem quisto pelas pessoas. Jesus não queria fazer um marketing, uma publicidade de si mesmo, de seu nome. Ele não estava preocupado se suas palavras eram bem recebidas pelos ouvintes ou não. Na verdade, Jesus estava dando aos seus discípulos a oportunidade de refletirem sobre essa percepção de que outras pessoas tinham acerca dele. E para isso ele vai perguntar: o que eles dizem? E recebe dos discípulos, através da boca de Pedro, dos discípulos essa resposta: João Batista, outros Elias e outros alguns dos profetas. Assim, era uma resposta bem interessante. A resposta que os discípulos apresentaram era a resposta do pensamento dos outros. Era uma resposta reveladora, porque João Batista, Elias ou algum dos profetas eram, sem dúvida alguma, personalidades marcantes na história de Israel. Vejamos. O que marcou, por exemplo, o ministério de João Batista? O que marcou o ministério de João Batista foi a pregação enfática da verdade. João enfrentava autoridades governamentais com uma firmeza impressionante. Ele não movia um pé para trás ou para o lado daquilo que falava. Ele tinha, sem dúvida nenhuma, uma pregação de autoridade. E todos se impressionavam. João não tinha medo de dizer o que precisava ser dito. Talvez acerca de João, poderíamos dizer que ele era alguém que não tinha papas nas línguas. Não tinha. Ele não dourava a pílula. Ele trazia aquilo que as pessoas precisavam ouvir. E não aquilo que queriam ouvir. Mas, e quanto a Elias? O que marcou o ministério de Elias?
O ministério de Elias, além da sua notória autoridade, também foi a operação de sinais, de prodígios e de milagres. Pense bem, um pregador orar e descer fogo do céu e consumir o holocausto, a água, até as pedras. Muito bom, não? Esse era Elias. Agora, o que teria marcado o ministério dos profetas? O que marcou o ministério dos profetas foi a forma como se entregavam à missão que receberam de Deus, colocando em risco a própria vida. Foram eles, os profetas, verdadeiros baluartes da verdade, e não raras vezes apresentavam profecias contra tudo e contra todos, contra os reis, contra os príncipes, contra os poderosos sacerdotes, contra os anciãos, contra os profetas palacianos, que eram aqueles que falavam exatamente aquilo que o rei queria ouvir, contra o povo, inclusive, e até mesmo contra o culto. Porque a tendência de desvirtuar o culto não começa hoje na igreja moderna, não. A tendência para desvirtuar o culto para uma coisa diferente daquilo que foi estabelecido por Deus começa muito antes. Muito antes. Nos tempos veterotestamentários, lá atrás do Antigo Testamento. Eles queriam desvirtuar. E os profetas diziam, vocês estão transformando o culto do Senhor em outra coisa que não é o culto agradável ao Senhor. E por isso, por causa da prédica, eles foram, segundo Hebreus 11, 35 em diante, torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E chega à conclusão o escritor aos Hebreus, homens, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Apesar de ser uma boa comparação, João Batista, Elias e os profetas, isso estava muito longe de quem, de fato, era Jesus. João, em seu evangelho, ele vai dizer que Jesus é o verbo de Deus e que nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é aquele que criou todas as coisas, porque ele era a própria voz de Deus, o verbo de Deus. E dizia, haja luz. E a luz do ex nihilo, de onde não existia, passava então a existir. Ouçam, o evangelho está colocando as coisas em ordem. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo veio para colocar cada coisa em seu devido lugar. Deus no centro e todas as coisas orbitando em torno de Deus. Você crê assim? Amém. Nós, como cristãos reformados, precisamos acreditar assim. E é por isso, ouçam, que Jesus faz a pergunta direta aos seus 12. Mas vocês disseram dos outros. Agora eu quero saber de vocês. E você, Patrícia, Maria Paula, de cada um de vocês, Alberto, Val, Claudino, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, então, tomando a dianteira, ele vai responder, tu és o Cristo. A resposta dos discípulos demonstra que as identificações anteriores trariam grande honra, claro, a qualquer servo de Deus. Quem não gostaria de ser equiparado a um desses homens? Mas Pedro responde que para Cristo era muito pouco. Para Pedro ele era o Cristo. E o que Pedro e os discípulos estavam atestando ali é exatamente aquilo que o autor do Evangelho, Marcos, afirma desde o primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem Jesus é? Identidade
e missão. Isso faz toda a diferença. Jesus não tinha problema nenhum com identidade. Abra aí, por favor, comigo, a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 4. Vejamos o que consistiu a tentação no deserto. Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome por quê? Porque ele era um homem. 100% homem. Então o diabo ataca Jesus na hora de uma fragilidade. Como é que o diabo faz para atacar? Ele busca momentos de fragilidade. Qual é a área da sua vida que você é frágil? Ele vai te atacar nessa área. Então tenha cuidado. Seu problema com dinheiro? Tenha cuidado. Ele vai te atacar exatamente nessa questão. Seu problema é com o sexo oposto? Ele vai buscar te atacar nessa área. Seu problema é com a língua, você não consegue controlar a sua língua, ela não para quieta dentro da boca. Ele vai te atacar nessa fragilidade. Ele é um oportunista, é um especialista em oportunidades, ele vai atacar assim. E Jesus estava frágil. E em sua fragilidade agora ele recebe o ataque massivo de Satanás. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa primeira tentativa de Satanás, o se, coloca em xeque o quê? A identidade. Se tu és o Filho de Deus, a identidade. Estava mexendo com algo que era visceral para Jesus. Se você é, então faça isso. A primeira tentação tem a ver com poder. Quem pode transformar pedras em pães? Eu não posso, você pode? Não, não podemos. Mas Jesus podia. A primeira tentação vai atacar no poder, e você vai ver que as tentações vão exatamente nesse caminho. Você pode ter uma segunda mulher. Você pode ter um segundo homem, sem que seu marido saiba, sem que sua esposa saiba. Você pode. Você pode meter a mão no dinheiro. Ninguém vai ver. Você pode falar mal do outro, não tem problema nenhum. Ou ele não vai saber. Primeira tentativa de Satanás age na questão do poder. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tinha problema com a identidade? Não, nenhum. Essa segunda tentação é na questão da autoridade. Ordenará. É tão bom dar ordem, não? É tão bom. E nós somos tentados nisso. Manda que os outros vão te obedecer. Nós somos tentados a passar na frente do outro, exercer uma função que não é nossa, fazer aquilo que o Senhor não nos separou para fazer. Queridos, ontem nós ouvimos do nosso presidente de sínodo, que também é o nosso presidente de presbitério, reverendo Lindenberg, falou uma coisa muito certa na hora da eleição do secretário executivo, que as pessoas são chamadas para Deus para serem olho na igreja, outros para serem mão. É o evangelho que diz isso. Mas o que ele disse que foi interessante: não queira ser olho, porque se Deus chamou para ser mão, você é mão. Então, como alguém pode exercer ou buscar exercer o cargo de secretário executivo se ele mal sabe digitar algo? Vai ter problema. A autoridade. Primeira tentação, poder. Segunda, autoridade. Mas não para por aí. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e ele disse:
tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. A terceira tentação tem a ver com a riqueza. Poder, autoridade e riqueza. Olha essa trinca, essa tríade. Formidável, não? Por que uma pessoa muito rica quer se envolver em questões de política? Porque ela tem riqueza, ela quer ter poder e quer ter autoridade, assim por diante. São coisas que se locupletam. E Satanás jogou a isca exatamente para pegar Jesus. Ele pensou que Jesus ia titubear com a sua identidade, com a sua missão. Mas Jesus sabia muito bem quem ele era e qual era a sua missão. E nós sabemos? Será que sabemos? Os discípulos sabiam. E na fala de Pedro, reconheciam a autoridade de Jesus. Jesus, quem era para Pedro e para os discípulos? Era o Messias. Messias em hebraico, Meshiá. O Cristo em grego, Christou, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus era o enviado de Deus para resgatar o pecador. Estava certo no coração deles. E o que nós aprendemos aqui? Aprendemos aqui que a primeira realidade que o discípulo deve conhecer é acerca de quem é Jesus. Primeira coisa que eu tenho que ter claro na minha mente e no meu coração: quem é Jesus? O versículo 30 afirma que Jesus os adverte de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Ainda não era hora. Mas cabe ao discípulo conhecer Jesus, mas também cabe ao discípulo falar de Jesus na ocasião certa. Não é ser o chato da repartição. Não é? Não trabalha, não faz nada, chega atrasado, dá o péssimo exemplo e quer ser o pregador do evangelho na repartição. Para tudo tem um tempo. E tem também uma forma de ser feito. Versículo 31, então, começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aí, o discurso, poxa, estava tão bom quando ele dizia que ele era o Filho de Deus. Estava tão bom até aí. Porque pensa bem, se eu sou um dos 12, estou perto do Filho de Deus. Poxa, que lugar não haverá para mim? Estava tão bom o discurso de Jesus. Mas, de repente, Jesus vem com uma história assim, enviesada. E agora? O que Jesus estava a fazer? Jesus estava ressignificando a missão do Messias. Por quê? A missão do Messias mudou? Não. Jesus estava voltando ao que era desde sempre. Ressignificando no pensamento predominante de que o Messias, o Cristo, era um guerreiro, um forte militar que vinha com força bélica, que libertaria Israel de todos os seus opressores, de todos os seus inimigos. Jesus estava dizendo: calma aí, eu preciso ressignificar as coisas. Porque vocês esqueceram, por exemplo, dos poemas belíssimos, diga-se de passagem, do servo sofredor, de Isaías. Vocês se esqueceram. E agora esperam um libertador militar? O que Jesus estava dizendo é: não, eu não sou um libertador militar. Não, eu não vim aqui para guerrear numa guerra de homens. Não. Eu não sou como os líderes zelotes. Vocês sabem quem eram os zelotes? Os zelotes formavam um partido político judeu com ramificações religiosas. Os zelotes não hesitavam em usar a intriga, a violência, a força, a fraude para alcançar seus fins, para uma pretensa libertação de Israel. Barrabás era zelote. Promoviam a sedição do povo,
promoviam a revolta contra Roma, afirmavam que os judeus deveriam rejeitar qualquer governador sobre Israel que não fosse o próprio Yahvé. E assim pegavam em armas. E vocês sabiam que entre os discípulos havia um dissidente dos zelotes? Quem? Simão, o zelote. Havia Simão Pedro, mas também havia Simão o zelote. A palavra zelote deriva da palavra zelo. Portanto, os zelotes se entendiam como zelosos, que assim como o profeta Elias foi zeloso, lançando mão da espada para trazer juízo sobre os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, assim também os judeus deveriam ser zelosos e manejarem a espada contra Roma. O que eles estavam fazendo? Torcendo a palavra. Queridos, nós não precisamos de zelotes dentro da igreja. Não precisamos. Nós precisamos de fiéis discípulos do Senhor. O que Jesus está dizendo é não. O enfático não. Não era aquele tipo de zelo que o Senhor exigia de seus discípulos. O que Jesus estava dizendo é: não olhem para mim como se eu fosse um zelote. Eu não vim para liderar uma revolta ou uma luta armada contra Roma. E às vezes a gente quer guerrear assim. Atente para as expressões de Jesus. Atente para as expressões que Jesus se utiliza para ressignificar a missão do Messias no coração dos seus discípulos. Ele não está preocupado com o que os outros pensavam. Na realidade, a preocupação é acerca do coração dos discípulos. E vós, o que vocês pensam? Sabe por quê, gente? Deixa eu explicar uma coisa para você. Preste atenção, ouça. Existem 3 coisas importantes que nós precisamos conhecer. Primeira palavra é revelação. Segunda palavra é inspiração. E a terceira palavra é iluminação. As 2 primeiras, revelação e inspiração, tiveram os autores bíblicos. O Senhor entrega uma verdade, revela a verdade para Moisés. Moisés aprende, tem o conhecimento. Em segundo momento, o Senhor inspira Moisés a escrever aquela verdade de forma fidedigna. Revelação e inspiração. A terceira palavra é iluminação. Iluminação é quando o Senhor vem e lança luzes na palavra, para que a palavra se abra aos nossos olhos, lança luzes no nosso coração, para que a gente compreenda isso é iluminação. Era impossível que os outros fossem além daquela concepção de que Jesus era talvez João Batista, que ressuscitou, ou Elias, que veio novamente, ou um dos profetas que voltou. Eles não vão passar disso. Porque eles não têm o quê? Iluminação. Quem terá iluminação? O servo do Senhor. Por isso que você lê a palavra e você entende como palavra do Senhor. Por isso Jesus está preocupado com o coração dos discípulos. Mas perceba aqui as expressões utilizadas pelo Senhor, fazendo-os entender a missão do Messias. Ele vai dizer: o Messias veio primeiro para ser rejeitado pelos anciãos. Enquanto o Messias, na concepção deles, dos outros, seria ovacionado publicamente, recebido pelos anciãos. Não, nada disso. Segundo, para ser rejeitado pelos principais sacerdotes. Terceiro, para ser rejeitado pelos escribas. Os escribas eram os verdadeiros doutores da lei. Os verdadeiros teólogos eram os escribas. Quarto, para enfrentar a cruenta morte na cruz do Calvário. E por último lugar, para ressuscitar no terceiro dia. E Jesus fala às claras: olha, essa é a missão do Messias. Se vocês pensam alguma coisa além disso, vocês estão fora, vocês não entenderam nada. Jesus estava dizendo claramente para os seus discípulos: eu vim para ser morto, o meu destino é a cruz, é a cruz. Essa é a verdade integral, insopismável, inabalável do Evangelho. Jesus veio para ser morto. O discípulo de Cristo não pode se afastar dessa verdade. Sem a morte na cruz, não haveria derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados.
Na época da minha conversão, me lembro de uma música muito bonita, do ponto de vista da melodia, mas a letra era péssima. Dizia assim: ah, se eu pudesse te retirar da cruz. Como assim? Retirar o Cristo da sua missão? Portanto, tomem cuidado para não se deixar enganar, como aconteceu com o Pedro. Observem a reação de Pedro. Mas Pedro, versículo 32, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha, Mateus acrescenta, 16 e 22 de Mateus: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Parece que essa expressão de modo nenhum marcava Pedro, não? Lá em João 13:37, ele vai dizer: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei, de modo algum, de modo nenhum. Não era o Pedro, né, gente? Somos como Pedro, ou não? Ah, eu sou muito parecido a Pedro. Mas a resposta de Jesus foi enfática, radical, determinada. Jesus volta-se. E eu acho tão interessante, aqui nesse momento, fitando os seus discípulos. Imagine a cena, entre comigo no teatro da palavra. Jesus olhando para todos os discípulos. E Pedro está aqui do lado. Fitando os discípulos, um por um. E Jesus diz assim: arreda, Satanás. Às vezes a gente deixa de falar as verdades para as pessoas que precisam ouvir, não é? Não estou dizendo que tem que ser grosseiro, não. Jesus não deixava. Arreda, Satanás. Talvez se fosse um de nós ouvindo Jesus falar assim: eu não vou mais seguir esse Jesus aí não, me chamando de diabo. Nunca mais eu piso nessa igreja de Jesus. Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E naquela cena, Jesus estava falando: Pedro, eu acabei de ensinar. E você acabou de professar que eu sou o Cristo, agora você volta a cogitar como eles, que querem um Messias daquela forma e não desta forma. Percebem? Jesus reconheceu naquele exato momento o mesmo argumento da antiga serpente, querendo subverter a ordem das coisas estabelecidas por Deus. Jesus não veio para ter compaixão de si. Tem compaixão de si, Jesus? Não. Ele veio para ter compaixão dos eleitos do Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Claro que você se recorda do que a serpente falou a Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. É sempre a mesma tentativa de subversão das ordens, de colocar dúvidas, de gerar instabilidade. É sempre a mesma tentativa de subverter o ensino da palavra do Senhor. Os argumentos do maligno são sempre os mesmos. O que muda é a roupagem. Hoje vem com a roupagem mais filosófica, não? Mais atrativa. Uma linguagem, uma roupagem para os jovens. Outras para as crianças, para os adolescentes. Outras para os da meia-idade, minha turma. Outros para os da melhor idade, mas sempre há uma roupagem diferente. Sempre. E por que eu falo que ele faz exatamente assim? Porque é exatamente assim que ele faz. Ele tenta adequar a mensagem, que é sempre a mesma, a uma roupagem que se adapte à sua necessidade. Para tocar exatamente
na brecha que você apresenta, na sua fragilidade. É isso que ele faz. E nós conhecemos a Cristo, a sua identidade, a sua missão. Conhecemos Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Cristo. Entendemos que ele veio cumprir integralmente a vontade do Pai, ou queremos adaptar a missão de Cristo para que ele cumpra aquilo que nós queremos que ele cumpra. Ouçam. Assim como Pedro rejeitou a missão de Cristo, porque afinal, quem gostaria de seguir um líder fracassado? Assim fazemos também, muitas vezes. Porque Jesus não deixou aqui uma academia, no sentido de universidade. Nem escreveu um best-seller. Nada disso. O fim dele foi a cruz. Quem quer seguir um líder assim? Muitos hoje continuam a rejeitar a mensagem de Cristo. E eu quero concluir esse sermão com 3 perguntas breves. A primeira: quem é Jesus para você, meu irmão? Para muitos, Jesus não passa de alguém como João Batista, que se vestia de pele de animais, se alimentava de animais silvestres, de gafanhotos. Um sujeito esquisito que precisamos tratar com cautela, porque pode ser que ele seja um enviado de Deus. Quem é Jesus para você, meu irmão? Para outros, Jesus não passa de uma espécie de Elias que realiza milagres e pode resolver o problema imediato que possui. Ele não passa de um milagreiro. Quem é Jesus para você? Terceira, quem é Jesus para você, meu irmão? Finalmente, para outros, Jesus não passa de uma espécie de profeta que fala coisas que não raras vezes não queremos ouvir. De alguém que coloca o dedo na nossa ferida e aperta e remove e revolve, tornando-se alguém a ser evitado. Quem é Jesus para você? Você quer ouvir Jesus falar? Você está pronto para ouvir o Jesus falar? Mantendo sua identidade e sua missão. Quem é Jesus para você, meu irmão? A minha oração sincera nesta noite é que Jesus seja o verdadeiro Cristo, porque ele não deixará a sua missão e nem fugirá a sua identidade. Ele é o Filho de Deus que foi destinado à morte na cruz. Essa é a verdade. Que o nosso coração o receba assim. Porque ele tomou a cruz e seguiu para o Calvário. E cabe a cada um de nós tomar a própria cruz e segui-lo também. Que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, obrigado por esses momentos de reflexão na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque somente tu podes fazer aquilo que nós não podemos. E falar aquilo que o nosso coração não pode, de maneira que outros entendam. Então, Senhor, usa-nos como instrumento vivo, poderoso em tuas mãos, primeiro, para aceitarmos a sua identidade e a sua missão. E segundo, Senhor, para aceitarmos também quem nós somos diante da sua identidade e da sua missão. Portanto, continue falando ao nosso coração. Se porventura há algum de nós querendo transformar o ministério de Cristo em outra coisa, que o Senhor, o Santo Espírito, possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aplica a tua palavra no nosso coração, para que possamos, de fato, sermos cristãos melhores. Possamos, Senhor, ser segundo a tua vontade, não segundo a nossa própria vontade. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.